Bem, estamos mais uma vez iniciando as nossas reuniões aqui do grupo de estudos. Hoje com a visita de dois estrangeiros aqui do grupo, né? Tércio, que está em Palmeira das Missões, e o André Bindê, que está em Porto Alegre, que vai, segundo ele, tem um compromisso às 10h30, vai ter que se retirar da reunião. Eu gostaria de consultar aos integrantes do grupo aqui sobre o problema do nosso método, se continuamos retomando todas as reuniões, os pontos que estamos examinando, ou se usamos um novo método, mas me parece que a gente ainda não conseguiu estabelecer o nosso ponto de partida. Nós estamos eternamente, talvez continuemos por um período muito longo ainda tentando encontrar um ponto em que a gente utilize como referência, e a partir desse ponto então possamos construir coletivamente um sistema que não seja apenas de um único indivíduo do grupo aqui, mas que sejam de todos os integrantes. Acho que talvez esse seja o principal desafio nosso. O problema todo é que todas as vezes que eu me preparo para vir para as nossas reuniões, eu levanto cedo, fico pensando então de que forma a gente poderia reiniciar a pauta, e todas as vezes que nós iniciamos as nossas reuniões eu procuro então tentar expor este problema de uma forma diferente, na expectativa de que a gente consiga então concentrar o esforço nessa questão, porque as demais depois elas se resolvem naturalmente. O problema é que enquanto nós não encontrarmos o ponto de partida, nós não temos as demais questões, ou cada um tem as suas demais questões. Elas não são demais questões que possam ser comuns. Então acho que esse talvez seja o nosso principal obstáculo que precisa ser entendido para ser superado aqui. Qual é a tentativa, o que nós estamos tentando fazer na reunião do grupo? Nós estamos tentando ganhar, usar uma expressão corriqueira, mas obviamente que não seria exatamente isso, mas ganhar fôlego para prosseguir numa tarefa que nós sabemos que é muito difícil de ser cumprida, e um trabalho muito extenso, né, para ser realizado individualmente, porque ele tem a ver com as nossas aptidões que nos colocam em condições de poder examinar o maior problema que a filosofia enfrenta, que é tentar responder de que forma nós pensamos. Acho que essa talvez seja a maior dificuldade, porque nós precisamos descobrir como pensamos para tentar então, pensando agora, responder outras questões. Tem uma questão anterior de como pensamos, que é dizer como entendemos. Porque a atividade de pensar é resultado de uma atividade que é anterior à capacidade de pensar, que é uma capacidade natural que nós todos temos, que é de entender. Como os processos se dão para que possamos entender algo e depois então pensar sobre isso, é o que deve ser o principal objeto da nossa reflexão. Bom, se a nossa tarefa então é entender como pensamos, mas nós só vamos entender como pensamos porque nós entendemos e pensamos. São duas habilidades distintas. Então a capacidade de entender é anterior a pensar, porque se nós não conseguíssemos entender, nós não pensaríamos, ou o pensamento seria caótico. E não será? Talvez, ou seja, talvez, ou seja, e se essa for a resposta, né, estamos diante então do primeiro grande problema, né, mas entender. Bom, aí então nós vamos voltar para um problema que os filósofos, e aqui temos escola aí da filosofia, né, uma escola da filosofia, daí nós vamos encontrar, nós vamos ter que voltar para um tema que os filósofos sempre afirmaram que não podia fazer parte da filosofia, que porque segundo isso embora tenha havido uma separação aí, mas nós precisamos refazer esta união, porque ela
faz parte do ponto de partida. Os filósofos disseram o seguinte: não, o homem é um complexo orgânico que se constitui de uma certa forma, em que num determinado período dos processos que isso ocorre, esse homem se reconhece como um sujeito que tem consciência de si, e esse processo que transforma esse complexo orgânico, que faz-se perceber o sujeito e que passa a ter consciência de si, ele resulta de um processo que se chama cultura. E essa cultura está vinculada então ao meio em que vive e ao conjunto de experiências que teve. Então o filósofo diz o seguinte: bom, se o homem é tudo isso, esta parte que compõe este homem, que é diferente na sua essência entre todos, no aspecto cultural, tem que ficar fora da filosofia, porque nós teríamos que examinar todos os homens do mundo para poder fazer uma filosofia. Mais ou menos, né, Leonardo? Me parece que seria essa a grande questão que a filosofia encontrou para fazer essa separação. E aí então, com toda aquela descoberta feita por Immanuel Kant, né, e que ele permite então agora criar uma estrutura lógica que nós poderíamos chamar de analítica transcendental. A analítica transcendental vai permitir então agora que o homem separe esse homem caótico de um homem então que pensa. Ele encontra uma certa ordem nesse ambiente de inteligência, né? Então nós vamos, esse ambiente de inteligência então agora separado, ele vai tentar fazer uma filosofia que esteja mais próxima possível daquilo que a filosofia tem por ideal, que é um mínimo de estabilidade, né? Um método que consiga se justificar e, portanto, essa separação então ela precisa ser desfeita, porque na verdade a filosofia precisa reconhecer que, embora ela não consiga explicar este homem que tem consciência de si, que se toma por sujeito, ela pode ainda perceber que neste processo todo existe um sistema que nós poderíamos responder, pelo menos para então dar um primeiro ponto, fazendo um primeiro exame, poderíamos responder da seguinte forma para o grupo: há aí um sistema de inteligência natural. O que faz esse sistema de inteligência natural, que dá origem então ao fim e ao cabo ao homem, como esses processos todos ocorrem, talvez a gente não consiga responder jamais, ou quem sabe eu esteja enganado, quem sabe um dia consiga responder, mas é necessário reconhecer que existe. A vida, ela é um sistema de inteligência natural. Esse sistema de inteligência natural, então agora, reconhecendo ele, é aquele que permite, então, que vai no final produzir essa capacidade que dá ao homem a capacidade de entender. Bom, este sistema de inteligência natural funciona de que forma? É possível perceber neste sistema de inteligência natural o uso de um sistema de relacionamentos. Esse sistema de inteligência natural, ele funciona por relacionamentos. Este sistema de relacionamentos é que põe em ação o sistema de inteligência natural, que num determinado momento permite a todos nós então fazermos uso de uma outra aptidão, que é a de pensar. É possível encontrar alguns relacionamentos aqui então utilizados por esse sistema de inteligência natural para então tentar ordenar esse sistema de relacionamentos? Me parece que sim, é possível. Quais são os relacionamentos que nós podemos encontrar aqui então? Primeiro, este complexo orgânico, que por ser dotado de um sistema de inteligência natural que lhe permite entender naturalmente o meio em que vive, ele usa, então, é perceptível, nossa capacidade de pensar, então, consegue relacionar alguns fatores que funcionam imbricados uns aos outros. Primeiro, este complexo de inteligência natural, ele está sendo coordenado, ele está sendo dirigido por uma instrução que é fundamental para que esse complexo de inteligência exista.
Ele precisa encontrar meios de sobreviver no meio em que vive. A segunda instrução que este complexo de inteligência natural recebe é de que ele, para sobreviver, ele precisa se reconstituir, permanentemente, ele precisa ser reproduzido. Ele se produz e se reproduz permanentemente, e esse processo de produção e reprodução se ajusta neste sistema de inteligência natural para garantir a sobrevivência. Então ele se reproduz para sobreviver e sobrevive porque se reproduz. E ao se reproduzir, como ele entende esse meio naturalmente, ele se adapta a esse meio de forma natural para assegurar a instrução da reprodução, da sobrevivência. Então vocês vejam, é possível perceber nos complexos, nos organismos vivos, esse processo. Que ele busca então naturalmente sobreviver e para que ele consiga fazer isso, ele também precisa reproduzir-se permanentemente. Este sistema, então, agora, provavelmente, nestas relações naturais, faça uso de uma série de mecanismos que permitem esse relacionamento natural e que alguns deles nós vamos perceber na capacidade de pensar por recebermos uma aptidão que é, enquanto organismos vivos, nós nos relacionamos naturalmente com o meio, mas também recebemos sensações desse meio. Ao recebermos sensações desse meio, esta capacidade natural de inteligência que nós temos, ela ordena essas sensações no espaço. O espaço aqui tem que ser tomado como uma realidade objetiva. Nós temos o espaço como o ambiente, como o cenário das nossas sensações. Então nós temos uma inteligência natural coordenada por um processo de inteligência natural que sente, que entende naturalmente o meio, que cumpre isso por uma função biológica que nós não sabemos qual foi a causa inicial, talvez nem a final, mas percebemos o processo enquanto meio. Ele agora relaciona sensações no espaço, e ao relacionar sensações no espaço e relacionar sensações com estas duas instruções, ele produz agora uma outra aptidão, que é a de organizar essas informações através de uma capacidade que nós chamamos de memória. Nós temos memória da ordenação das sensações do espaço. E nós temos memória das relações das sensações com as instruções vitais. Então nós poderíamos dizer que esse ser vivo orgânico que pensa, ele é um ser vivo que tem um sistema de inteligência que tem uma parte que é endógena, essa inteligência é endógena, ela faz parte desse organismo vivo que entende naturalmente o meio, e nós temos um sistema de relacionamento exógeno. O relacionamento exógeno é esse que permite ordenar sensações do espaço. Então, das relações do ordenamento das sensações do espaço com as relações feitas com esse sistema endógeno, nós vamos construir agora a memória desse sistema de relacionamentos. E da memória desse sistema de relacionamentos, agora então nós vamos constituir a capacidade de pensar. Só que a capacidade de pensar é constituída num primeiro momento, então, por associações, relacionamentos que nós produzimos entre esses dois ambientes, o endógeno e o exógeno. Bom, das relações entre esses dois ambientes, o endógeno e o exógeno, que são então as duas instruções vitais, que nós, de certa forma, podemos dizer que percebemos a existência destas duas instruções endógenas, porque nós racionalizamos, depois das nossas memórias, as ideias de dor e de prazer. A dor e o prazer estariam vinculadas a essas duas relações endógenas. Então, destas relações, nós vamos então agora desenvolver a capacidade de pensar. Só que tem um problema. Como esse sistema de inteligência, que se chama racional, que faz uso então da capacidade de pensar, ele é constituído pelas memórias dos relacionamentos, né? E é constituído pelas relações que ele estabelece da ordenação das sensações do espaço com essas sensações, com essas relações endógenas. Na verdade, apenas 4 sentidos destes exógenos se relacionam organicamente com esses dois que são endógenos.
Na verdade, o sistema de inteligência natural que permite a existência da vida, ele na verdade, ele se relaciona com apenas 4 sentidos, que é o tato, o olfato, a audição e o gosto. São esses 4 sentidos que constituem todo o sistema de inteligência que se relaciona diretamente com a inteligência natural, que permite então agora essas estruturas orgânicas entrarem em ação e produzirem um sistema que permite ao homem pensar. Só que nós temos a capacidade humana ainda, ela tem ainda um outro sentido, que é utilizado agora para ordenar as relações endógenas com exógenas, com a capacidade racional apenas de coordenar a inteligência racional, que é a visão. A visão, assim como ocorre com o espaço, né, ela ordena relações, ela ordena sensações no espaço. A visão não produz sensação alguma no homem, mas ela permite ao homem ordenar sensações no espaço. De que forma isso ocorre? A visão faz uso de um mecanismo de inteligência humana que se chama refração de luz pela retina e ordenação dessa refração de luz pelo cérebro. A retina trabalha apenas com diferentes comprimentos de ondas de luz. E da ordenação dos diferentes comprimentos de onda de luz no espaço, através da inteligência racional, nós construímos agora toda a capacidade humana de imaginar. O homem, ele num determinado momento da sua existência, ele desenvolve, ele reconhece que ele não apenas sente, mas ele agora consegue imaginar aquilo que sente. Ele consegue trabalhar relacionando apenas no espaço. Ele consegue se antecipar, inclusive, a certas sensações. O homem percebe que, pelo sistema de relacionamento que lhe permite pensar, ele agora não precisa que determinados fatos ocorram para ele poder ter noção, consciência do que pode vir a ocorrer. Num primeiro momento, o homem trabalha com essa habilidade no espaço. Ele vai coordenar as suas ações, ele começa a aprender a usar, por exemplo, ele vai usar de uma ferramenta, né, que permita movimentar um determinado objeto no espaço. Ele, da primeira experiência, da segunda experiência, da terceira experiência, ele começa a ter, pela memória dos esforços que faz e dos resultados que obtém pelas ações que produz através da ordenação agora da sua capacidade de agir na natureza, ele consegue construir agora todo um sistema de relacionamento a respeito dos fatos que lhe são externos. Então o desenvolvimento da habilidade, por exemplo, a pessoa que resolve desenvolver a habilidade de arco e flecha, né? Por mais que ele estude todos os fatores que devem ser levados em consideração para poder utilizar aquele arco e atingir um determinado resultado, somente a inteligência de sentido é que consegue estabelecer os critérios que ele vai utilizar para pensar. Por isso que nós não conseguimos jamais, sempre que alguém desenvolve uma habilidade olímpica, ele não pensa sobre a habilidade, porque se ele pensar, ele não consegue exercer a habilidade. Quanto mais ele deixar que o sistema de inteligência natural atue e haja nas ações e reações que ele busca, melhor são os resultados. Então, porque na verdade nós temos duas inteligências, que nós precisamos separar elas completamente para poder cumprir com o papel que a filosofia tem, que é pôr em ordem esse ambiente, que é chegar ao ponto de partida da pauta que nós estamos buscando aqui. Nós temos um homem que sente e nós temos um homem que pensa. O homem que sente e o homem que pensa fazem parte de um homem que é o homem total. O homem total é o homem que age. O homem que age é o homem que relaciona. O homem que relaciona é o homem que tem memória. O homem que tem memória é o homem que tem memória das suas experiências. E as experiências que o homem acumula são experiências de sensações. Nós ficamos e somos educados permanentemente. Todo o trabalho que a escola faz e fez até hoje foi tentando nos colocar na cabeça que nós, na verdade, temos um sistema de conhecimento que são memórias das memórias. Ou seja, nós construímos um sistema sígnico que se chama linguagem, que se chama escrita, que nós procuramos representar a natureza através de signos, e nós abandonamos na educação a possibilidade de que aquelas pessoas que tentem entender
ponham em ordem os seus sentidos para imaginar que simplesmente pondo em ordem as suas ideias seria o suficiente. Isso não é possível. O homem total, o homem que age, é o homem que sente e o homem que pensa. Então a primeira tarefa da educação é ordenar os sentidos. Até porque eles nos traem, eles nos enganam. No sentido de que, na verdade, quando nós pensamos sobre os nossos sentidos, se nós não levarmos em consideração todos os fatores que precisam ser considerados, as ideias dos sentidos nos enganam. Nesse sentido, o sentido jamais engana, a não ser a visão. Como eu disse propriamente, nós poderíamos dizer que a visão não é tecnicamente um sentido. A visão é uma competência que permite ordenar sentidos no espaço. Então, o que nós temos aqui agora é que ordenar esse sistema. Por quê? Porque o homem se encontra, faz parte de um processo que nós chamamos de universo, que é um processo que se desenvolve no espaço, e tudo aquilo que faz parte das sensações humanas são relacionamentos que se estabelecem em momentos diferentes desse processo no espaço. O homem ocupa uma posição no espaço e o fenômeno ocupa outra. E entre o fenômeno natural e o homem, que também é um fenômeno natural, e das relações que o homem, como fenômeno natural, se produz com o fenômeno natural e as relações que isso resultam, existe a necessidade de levarmos em consideração uma determinada categoria desse sistema de ordenamento do espaço que se chama distância. Porque nós estamos, na verdade, produzindo, se o universo é um processo que se propaga no espaço, esse universo que se propaga no espaço, ele tem relações que se estabelecem entre um e outro fenômeno. E aí a visão prova de uma vez por todas, por exemplo, que todas as categorias de relacionamentos que fazem uso da visão, elas sempre chegam no sistema de inteligência racional desatualizadas pelo tempo. Porque a visão, na verdade, ela faz uso de um instrumento que é refração de luz. E é necessária uma fonte produtora de luz, é necessário a incidência dessa fonte sobre o objeto, e depois é necessário que esta fonte produtora sobre o objeto ainda reflita na retina humana, e é necessário que a retina humana ainda decodifique esse sistema de ondas luminosas, introduza então agora num sistema de relacionamento que se chama cérebro, e a partir daí então nós temos a matéria-prima que nos permite pensar sobre o fenômeno luminoso. Mas jamais atual, sempre desatualizado pelo tempo. Então, o que nós precisamos fazer enquanto pessoas que estão aqui reunidas com o propósito de filosofar? Nós precisamos exercitar-nos. Porque ninguém vai aprender comigo aquilo que eu aprendi comigo. Cada um de nós aprende consigo mesmo a partir do momento que ordena o sistema de relacionamentos que faz uso para pensar. Então a nossa função aqui é provocar ou denunciar toda vez que esse sistema de relacionamento não conseguir explicar de onde ele se fundamenta. Porque embora eu possa até ser contestado aqui, eu posso dizer para vocês que no sistema que eu faço uso, eu encontro uma certa regularidade, uniformidade. Toda vez que eu reexamino ele, levando em consideração todos os fatores que são levados para tentar então expor através de uma tentativa de pensar em voz alta, porque na verdade quando eu converso aqui agora eu estou apenas tentando examinar as minhas próprias ideias. E quando eu tento examinar as minhas próprias ideias, eu faço isso de uma forma totalmente subjetiva. Quando vocês acompanham essas reflexões que eu faço, vocês fazem, mas se voltando para as próprias ideias de cada um. Cada um se volta para as próprias ideias. Então, quando nós pensamos de forma individual. E quando eu penso a partir das minhas relações que eu produzi, das minhas sensações e das minhas próprias relações. Porque pensar é relacionar sensações. Ou pensar é relacionar relações. Então, se eu relaciono relações e relaciono sensações, se eu quero pensar com inteligência, eu tenho que relacionar em ordem. E como eu relaciono sensações do espaço, este sistema espacial tem uma determinada cronologia. E para que se leve em consideração a cronologia, eu preciso entender como os processos se desenvolvem no espaço e preciso levar em consideração as diferenças que eu tenho com as impressões visuais. Em síntese, assim, uma nova tentativa, eu acredito que eu tenha falado um pouco diferente,
mas nenhuma vírgula, né, que negue qualquer vírgula que eu tenha utilizado anteriormente. Eu acredito que faz um bom tempo que eu não encontro, quando examino apenas, estou tentando agora expor de uma forma diferente, eu não encontro contradições. Eu acredito sinceramente, assim, desculpem a minha falta de humildade, né, mas que para mim eu resolvi esses problemas da filosofia. Eu não sei até que ponto um dia eu vou conseguir explicar isso para alguém, né. Resolvi. Eu não tenho muitas dúvidas. Tento hoje encontrar resposta para algumas questões que me incomodam muito, porque realmente no meu sistema elas ainda não são totalmente explicadas, embora eu encontre algumas pistas que me levem a refletir sobre elas, que é o papel do sonho na construção desse sistema todo, né? As relações que nós estabelecemos entre essa estrutura orgânica que se chama cérebro e essa estrutura orgânica que se chama complexo vida, né? Eu tenho quase certeza de que o sonho seria um momento, né, em que o cérebro se desliga dessa estrutura toda para se voltar para a forma, não para sensações, apenas para a forma. Você pode perceber que em sonho nenhum te causa nenhuma sensação, ele apenas ordena sensações, ordena formas, né? Parece não ter coisa. O sonho é uma coisa impressionante. Eu realmente, como eu nunca consegui acordar sonhando, né? Do sonho. Então eu não consegui pensar sobre ele ainda, né? Mas eu já consegui me dar conta no sonho que estava sonhando e saí voando. Aproveitei para voar. Eu não duvido. Exatamente. Eu não duvido. Até porque o sonho. Pra mim depois foi tão real que eu tinha. E aí aproveita. Esse sonho. Não, cara, é tão real. Essa sensação que o cara teve é tão. Não sei pra ti, pra mim foi tão real que eu acredito que eu voei. Pois é, eu acredito que o sonho seja um mecanismo de comunicação com as experiências naturais. Porque na verdade nós somos o quê? Nós somos um acúmulo desse sistema que entende o mundo naturalmente. Então provavelmente nós temos informações que são primitivas da nossa existência, né? Depois eu fiquei com a sensação. Dr. Pedro Osório. Que foi o momento em que eu consegui fazer aquilo ali. Então, pelo menos pela visão que ele chegou, uma limitação enorme, claro, é que nós ainda continuamos deficientes, extremamente deficientes. Então nós temos vaga na universidade. Cota. Isso. E que já conseguimos, sim. Essas cotas já existem. As mais antigas são as mais poderosas. Observem a formação de engenheiros, advogados, agrônomos, veterinários. Onde é que eles vêm? Lá atrás. Recue no tempo, faça a leitura. A necessidade de aprimorar, de avantajar as lides campeiras. Quem tinha condições formava seu filho nessa área. Então, motivos relevantes levaram a essa produção intelectual. E, como o homem é um guerreiro, né, tivemos aí até a construção de repúblicas. E bonitas, né? Mas o que eu quero dizer é assim, até o meu pensamento a dificuldade está na passagem, no estabelecer essas relações como organismo sensível e interessado, curioso, ser humano. Ele se relaciona naturalmente com o ambiente em que ele está. Há esse contato. Mas o estágio atual da filosofia, me parece, da teoria do conhecimento, mostra que ainda nós estamos com dificuldade de verificar se aquilo que nos chega e que concluímos que são essas relações, até onde essas relações produzem realmente efeitos universais
que sejam confiáveis. Se cada sujeito não tem uma área reservada para si próprio, para os seus desejos, Sim, tem. para suas imposições, então A educação faz isso. as relações de quê? De convivência, de conveniência, de aptidão, de sentimentos, de egoísmo. Por isso que precisamos educar. Isto. Então, Controlar esses ambientes naturais. me parece que o problema está até onde se possa cortar profundamente esse fenômeno das relações, o resultado dessas relações. Primeiro, se elas são legítimas, se elas realmente não são ilusões, porque o sujeito coloca interesses no meio como ingrediente. E não, eu quero que a epistemologia, né, que põe em discussão vários fatores, né, valores. Então, eu não sei isso, eu sei que. Mas como é que você comprova que sabe isso? É uma convicção sua, subjetiva. Não, não é. Mas comprove. Não é? Eu sei que. Se eu não consigo, começo a patinar, diz, olha lá. Você acredita que. E como os outros fazem um exame rápido e dizem, eu acredito. Mas como? Isso eu não sei. Essa crença dele é bem igual à minha. Acreditamos que. Então, queremos sair do âmbito da pura crença para uma sabedoria, para um saber indiscutível. Foi o que o Kant tentou fazer e teve. Eu acho que ele não precisa de defesa de ninguém, né? Um homem daqueles. Quando ele disse isso, mas olha aqui, gente, isso aqui é um conhecimento indiscutível. Diz, mas como é que pode isso ocorrer? Explique-me de onde é que vem isso. Foi o que deu o maior voo espiritual. Foi o Kant e foi acusado de pietista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que o conhecimento estava possível, porque estava presente. Mas como é que acontece isso? Que uma diferença entre algo que é verdadeiro por si, indiscutível, ele saiu atrás e achou o a priori necessário. Verdadeiro ou certo? Isso. Ele chegou até lá e pergunta, diz, mas como é que pode isto? Qual é a explicação? Que não tem mistura nenhuma com o cheiro, com o gosto, com a vista, ou com os ouvidos, ou com a paixão. Não tem. É um conhecimento matemático e de certa forma, dos princípios geométricos, né? Que vem de lá, porque senão não tem como aplicar no espaço. E transformar a geometria plana em multidimensional, que é você transformar um círculo numa esfera. Como é que você pode fazer isso? Se você consegue um círculo, se você consegue, unindo 3 pontos que não estejam unidos, consiga um círculo. E se esse círculo for o resultado dos exemplos da mão que o Kant convida, né? Está na mão. Esse 5 com esse 7 dá 12. E se esse círculo que passou sobre esses 3 pontos, que não são qualquer 3, são pontos incrivelmente desafiantes. Isso é uma coisa seríssima. E se ele fez esse círculo, mas está aí, é um círculo, deixa ele para lá. Gira em torno de um eixo dele mesmo. Você consegue uma esfera.
E dentro dessa esfera tem bilhões incontáveis desse 3, 4, 5. Tudo. E que você, com boa vontade, irradie sobre o espaço infinito. Será que nós teríamos, então, pelo menos para a conversa, um núcleo, um ponto de partida? Minúsculo, uma coisinha pálida, porque o resto já está comprovado, pura ilusão. Pode ser e pode não ser. Então, agora, e este? Este não. Este é isso. E como é que isso pode acontecer? Como é que isso está aí a nos desafiar? Qual é a explicação que o senhor tem desse? A explicação é que esse é o nosso grande desafio da nossa inteligência. Porque se formos só para as relações, pomos em dúvida essas relações. Uma pessoa resfriada não adianta. O odor, a percepção que ele tem. Mas é o problema do homem total, doutor Brazar, é que na verdade o homem total, que é o homem que ordena agora esse sistema, ele tem que ficar fora. Mas o homem total, completamente isento dessas afetações, é um homem imaginável. Sim, não existe isso. Não existe. Nós somos produto desse ambiente de dúvidas, de confusões, de paixões, de necessidades e desejos. Agora, alguns congênitos, outros já nos acompanham desde a nossa concepção da nossa gênese. Será que houve uma intenção pré-determinada e deliberada em tal sentido? É uma grande dúvida. Até onde posso imaginar, flagelados não pensam. Não pensam segundo nós, homens, nós seres humanos. Mas entendem. E